sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos
Pastor Isaías já falou nessa tarde conosco, querido, e você que não esteve aqui, olha, você pode perguntar aí para os irmãos, foi de tirar o fôlego, não é mesmo, Regina? Ficamos caladinhos que não dava nem para respirar, não é mesmo, Luiz? E eu não vi, Kézia, o Luiz cochilar. Eu acho que o problema está em mim. Kézia, eu fico olhando para o pastor, eu vou lá no pastor Isaías, ele vai ter que me ajudar. Eu falei, o problema está em mim, eu não vi o Luiz cochilar. Deus vai me abençoar, pastor, o senhor vai. Não, mas foi muita bênção, amado. Deus nos abençoou nessa tarde e deseja te abençoar nessa noite, amém? Pastor Isaías, fica na dispensação do Senhor. Cristo esteja sobre a vida de todos vós, amém? Quem esteve aqui hoje à tarde, levante uma de suas mãos, por favor. Eu louvo a Deus por você ter não apenas a paciência de ter me ouvido à tarde e ainda voltou para ouvir mais uma vez à noite, né? Então Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde em todo o tempo. Tá bom, tá ok. Rendemos graças a Deus por essa oportunidade tão preciosa que Deus nos dá. Eu estava há alguns instantes ali pensando, né? Refletindo um pouco e pensando no que Deus tem para mim e para a sua vida nesta noite. Eu digo para mim e para a sua vida porque um sermão, se ele não for pregado antes de mais nada para o pregador, ele dificilmente surtirá o efeito desejado no coração daqueles que também o ouvem. Então esse sermão, antes de falar com você, pode ter certeza, já falou ao meu coração, já ministrou a minha alma, e eu louvo a Deus por isso. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, vamos pedir a Deus que por bondade e por misericórdia nos fale. Irmãos, antes de nós orarmos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Irmãos, vocês acreditam que Deus tenha a obrigação de falar conosco toda noite? Vocês acham que Deus tem essa obrigação? Eu não acredito. Aliás, Deus não tem obrigação alguma, não é? Ninguém pode obrigar a Deus a nada. Agora, então uma coisa nós já sabemos: Deus não haverá de falar conosco nesta noite por obrigação. Deus não tem essa obrigação. Mas eu vou lhes fazer a segunda pergunta: os irmãos acreditam que Deus tenha prazer em falar com as pessoas? Acreditam nisso, que Deus tenha prazer em falar com as pessoas? O que não quer dizer que Deus vai falar conosco também nesta noite, porque embora Deus tenha prazer em falar com as pessoas, pode ser que Deus hoje resolva falar com outras pessoas e não conosco. Pode ser, não é verdade? Terceira pergunta: vocês acreditam que Deus, se encontrar num determinado ambiente, corações abertos, aquela terra do coração fofa, arada, esperando uma boa semente, que Deus é incapaz de resistir, que Ele não encontrará outra alternativa a não ser semear a sua boa palavra? Ou seja, a um coração quebrantado, Deus é incapaz de resistir. Vocês acreditam assim? Amém. Então que Deus encontre nesta noite corações desejosos, que Deus encontre nesta noite corações arados, que Deus encontre nesta noite corações que valorizem a sua palavra. Se Deus assim encontrar, certamente Ele falará conosco. O Senhor diz que Ele será achado pelas pessoas, mas tem uma pequena exigência, que nem todos conseguem cumpri-la: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então que você esteja aqui não só com o corpo presente, mas que você esteja com a mente, com a alma, com tudo presente aqui neste lugar. Então a gente vai pedindo a Deus, você que tem filho pequeno, que haja um espírito de graça sobre o seu filho também, né? Que ele permita você ouvir a mensagem e degustá-la, não é? Você que tem um filho adolescente, que o Espírito do Senhor penetre no coração do adolescente também, porque enquanto adolescente não é fácil ouvir um sermão, não é verdade? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu só dormia na igreja, tinha sobre mim um espírito, mas era de sono. Toda vez que eu ia para a igreja eu dormia. Lá nós éramos obrigados a orar, então eu ficava ajoelhado com a mão assim, e quando eu levantava às 9 da noite, tinha uma tarja na minha testa assim vermelha, e eu acordava babando no banco da igreja. Mas por qual razão? Primeiro, porque eu não valorizava a palavra de Deus tanto quanto deveria valorizar, não é? E segundo, porque eu não sabia o valor que a palavra de Deus tem. Se eu soubesse naquela época, eu não me teria dado ao luxo de dormir no culto. Então que a graça do Senhor repouse sobre nós, a fim de que a gente não durma nesta noite, tá bem? Eu vou falar devagar, e às vezes eu falo devagar, o sono vai tomando conta de alguns. Então todas as vezes que você abrir a boca, eu aumento mais 15 minutos o sermão, tá bem? Tá bom?
eu vou procurar terminar cedo, mas se você abrir a boca, eu aumento mais, mais 15 minutos. Vou aumentar. É brincadeira, tá bom? Então, e se você olhar no relógio, eu aumento mais 20 minutos. Então, se você achar que o sermão está prolongado demais, se segure, faça de tudo para não olhar no relógio, não é? E fique olhando para mim assim, como quem está feliz. Não precisa nem estar feliz, basta você olhar para mim e falar assim: nossa, como a pessoa está feliz, eu termino mais cedo, tá bom? Você de azul aí, combinado? Tá bom, meu querido? Como é seu nome? Jefferson, nome de presidente dos Estados Unidos. Muito bom, meu querido. Toma, Jefferson, tá bom. Senhor, nós te rendemos graças por esta noite, bendizemos o teu precioso nome. Sabemos, ó Deus, do teu desejo, sabemos, Senhor, da tua vontade de ministrar, Senhor, segundo o teu querer aos nossos corações. Ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, concede-nos o privilégio de ouvirmos a tua voz. Ouvir a tua voz é tudo que precisamos. É esta palavra que mata a fome do coração, é esta palavra que dessedenta a alma, é esta palavra que dá significado à vida, é esta palavra, Senhor, que limpa os nossos corações, que limpa a nossa vida e que nos capacita a darmos ainda mais fruto. Ajuda-nos em todo o tempo, que todo pensamento seja levado cativo ao trono da graça e da glória de Deus. Todos digam amém, amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia juntamente comigo no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o segundo livro, Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Se você perceber que alguém ao seu lado não tem um exemplar das Escrituras, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela. É de bom tom e Deus se agrada. Se você perceber que a pessoa tem uma certa dificuldade em encontrar o texto, ajude-a. Também é de bom tom. Os que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor nos diz assim, eu estou fazendo uso da chamada Nova Versão Internacional. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Amém, queridos? Amém? A história de Israel é uma história extremamente interessante. Não poucas vezes nós nos vemos inseridos nela, não poucas vezes nós nos vemos nas mesmas condições que aquele povo atravessou ou por onde aquele povo passou. Eu quero lhes fazer lembrar que logo depois que a igreja foi inaugurada por Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos, os anos se passaram e a igreja foi muito perseguida, a igreja foi muito aviltada, a igreja foi muito humilhada. Com o passar dos anos, as coisas foram mudando. No terceiro século, acredita-se que o imperador Constantino havia se convertido. Há controvérsias, pessoas dizem que a conversão foi real, outros dizem que a conversão não foi real. E Constantino, ele, ladeado por alguns teólogos que haviam lido erroneamente Atos capítulo 9, vou repetir, Constantino, o imperador, que estava apoiado por alguns teólogos que leram erroneamente, precariamente, Atos capítulo 9, que nos fala acerca da conversão de Saulo. Esses teólogos acreditavam que as pessoas poderiam ser forçadas por Deus a se converterem. Assim como, de acordo com aqueles teólogos, assim como a Paulo não havia sido dada a oportunidade de dizer não, assim também a graça de Deus, uma vez derramada sobre alguém, ela tornava-se irresistível. Quando Deus colocasse alguém sob a sua mira, a mira da sua graça, da sua bondade, e se derramasse na vida de alguém,
esta pessoa não tinha condições suficientes para resistir à graça de Deus. Foi então que uma grande reviravolta se deu na história da igreja. A igreja, que até então era perseguida, agora, quando se abraçou com o poder político, passou a perseguir. A igreja, até então, que era ofuscada, passou a ofuscar. Agora a igreja está tomada de poder. Agora os pastores, os bispos, a liderança da igreja está entrelaçada com o poder político. E isso foi minando a espiritualidade da igreja. Você sabe que todas as vezes que a igreja se entrelaça com todo e qualquer movimento que não seja espiritual, que não nasce no coração de Deus, a tendência é enfraquecer-se. A tendência é deixar de exercer o papel para o qual Deus chamou a igreja. Algumas pessoas, alguns homens desta igreja que estava corrompendo-se dia após dia, colocaram em seus corações o desejo de permanecerem fiéis a Deus, enquanto a comunidade como um todo estava apodrecendo, estava se distanciando de Deus. Deus sempre reservou para si aquilo que nós chamamos de remanescente. Deus sempre reservou para si, quando processos de deterioração se estabeleceram no meio do seu povo, Deus sempre trouxe para perto de si algumas pessoas que queriam permanecer fiéis. E estes homens, eles deixaram as comunidades, deixaram as cidades e foram para os lugares desérticos. Quando eu disser deserto, não pense pura e simplesmente em dunas, em areia, não, lugares ermos, lugares onde não haviam pessoas. E eles, agora, com um desejo profundo de servir a Deus de coração, passaram a viver só, nos lugares desertos, porque na mente e no coração deles, a igreja institucionalizada era como um barco que estava à deriva, sem rumo, e que estava fadada a afundar. Então, na cabeça e no coração deles, eles eram aquelas pessoas que pularam do barco, nadaram a uma certa distância e ficaram a observar. Quando o barco viesse a naufragar, esse barco chamado igreja, que estava por corromper-se, por ter abraçado o poder político, eles voltariam para ver se conseguiam salvar alguns. Estes homens, que começaram a viver no deserto, foram chamados de pais do deserto. O ser humano não foi feito para viver só. Nós somos seres que vivemos em coletividade, nós somos seres sociais, e quando nós vivemos em lugares ermos por um longo espaço de tempo, contrariando a nossa natureza, ainda que por uma boa causa, ainda que desejando servir a Deus, os efeitos colaterais certamente se darão. Por exemplo, alguns desses homens, querendo encontrar a Deus, se depararam com demônios, perderam a mente, perderam a lucidez, porque não conseguiam viver debaixo da solidão. Você que já experimentou a solidão sabe o quanto ela fere, sabe o quanto ela machuca. E esses homens, então, por que queriam viver só, ainda que buscando a Deus? Alguns deles enlouqueceram, outros perderam a capacidade de retornar ao convívio social, mas alguns destes homens verdadeiramente encontraram a Deus, se tornaram homens santos, se tornaram homens probos, se tornaram homens cheios da graça e do poder de Deus, com poderes miraculosos fantásticos. Foram estes homens que a história os chama de pais do deserto, que cunharam dois termos, apofático e catafático. Diga comigo, apofático
e catafático. A palavra catafático nos faz lembrar da palavra catequese. Se você já foi católico ou se você é católico, você vai se lembrar das aulas de catequese nas igrejas batistas, nas aulas de catecúmenos, catecumenato. Estas expressões nasceram desta palavra que foi urdida, que foi tecida, que foi conceituada pelos pais do deserto. Catafático. O que é catafático? Catafático é tudo aquilo que eu consigo explicar. É um enunciado, é uma fórmula que eu consigo não apenas compreender, mas depois de compreender eu consigo explicar. Quantas donas de casa nós temos aqui? Várias. Um bolo. Para se fazer um bolo, você diz assim: pastor, é tão fácil fazer um bolo. Para você é fácil porque alguém já experimentou fórmulas, alguém já errou por demais para chegar numa fórmula que agora você, repetindo-a na mesma forma, da mesma maneira, consegue o mesmo resultado. Então, bolo, fazer uma receita de bolo é catafático. Por quê? Porque eu não apenas consigo compreender, mas também consigo ensinar. Um enunciado matemático, Bhaskara, equação de segundo grau. A matemática em si é um conceito catafático. Por quê? Porque eu consigo compreender 2 mais 2 só será 5 se a conta estiver errada. Eu consigo compreender, e não apenas consigo compreender, mas também consigo ensinar. É um conhecimento que a gente consegue entender e consegue ensinar. Existe um outro termo que é chamado de apofático. Apofático vem de negação, negação do real. É mais ou menos assim. A nossa linguagem é algo tão pobre, mas tão pobre, que não poucas vezes nós somos desafiados a falar com a boca, pastor, não se fala só com a boca, se fala com gestos, também não se fala com gestos. Se você chegar em casa e a mulher fizer assim para você, ó, ela não disse nada, mas na verdade disse tudo. E vou mais ainda, as palavras, principalmente em português, são tão pobres, mas tão pobres, que não poucas vezes a mesma palavra usada pelos homens tem um significado, usado pelas mulheres tem um outro significado. Vou dar um exemplo. Se você chegar e a mulher chegar para você está assistindo televisão, e a mulher diz para você assim: o que foi? Por que você está aí calado? Você olha para ela e diz assim: nada. Aí eu pergunto para os homens: nada para os homens é o quê? Nada. O que é? Nada, foi nada. Mas você chega para a mulher e fala assim: nossa, meu bem, ela está ali na cozinha lavando a louça, fala assim, parece que está meio chateada hoje, o que foi? Ela vira para você e fala assim: nada. A palavra é a mesma, mas o significado totalmente antagônico. Você já sabe que alguma coisa vai acontecer com o senhor, não é? O senhor que está ali, está me olhando tão atentamente, né? Alguma coisa não está bem, né? Embora a pessoa tenha dito que não foi nada. Vou mais além. Você se despediu de alguém, já faz 15, 20 anos que não o vê. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, pode ser um irmão, pode ser alguém que você queira muito bem. De repente você vai no aeroporto lá de Várzea Grande e reencontra aquela pessoa, e você chora, e você treme, e você saltita, e você glorifica, e você, quando a pessoa aparece, você desrespeita as normas, as leis, invade o saguão e abraça e aperta. E aí um repórter, extasiado com a sua expressão de alegria, chega para você e diz assim: o que é que você está sentindo? E você diz assim: eu estou sentindo uma grande alegria. Aí ele pergunta para você: uma grande alegria é tudo que você está sentindo? Você diz assim: não, eu estou muito feliz. Aí ele pergunta: mas felicidade é... não, eu não sei dizer o que é. Já aconteceu isso com você? Às vezes a emoção é tão forte, quem sabe o rancor, a chateação. Se eu pudesse. Eu tenho uma sogra, para quem não sabe, e minha sogra, ela tem um problema. Ela acha que todo bandido de filme deveria morrer picadinho. Então quando alguém mata alguém num filme, pá,
minha sogra fica indignada, ela começa a falar com a televisão, mas já morreu? Isso aí tinha que morrer assim. Aí ela começa a dizer assim, um bocadinho assim. Eu falo, mas como é que é, sogra? Ela fala assim, assim. Ela não consegue explicar com as palavras o tanto que ela gostaria que aquele indivíduo fosse macerado. Eu falo, mas a senhora quer que pica? Ele, não, ela não consegue dizer. Então as nossas palavras nem sempre conseguem expressar com clareza aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sente. Nas igrejas, de um modo geral, tem dois tipos de espíritos: o catafático e o apofático. Por exemplo, nas igrejas Assembleias de Deus, se alguém tem alguma assembleia aqui vai saber bem disso. O que é que impera mais, o apofático ou o catafático? Qual que é a predominância maior? Você chega lá na Assembleia de Deus, que tem uma bem aqui atrás, você chega na Assembleia de Deus e diz assim: e aí, irmão, como é que foi o culto? Foi uma maravilha, foi uma coisa gloriosa. Não é assim que a pessoa faz? Aí você diz para ele assim: e o que foi que o pastor pregou? Eu não sei, eu só sei que foi uma maravilha. Não é isso? Porque ela está muito mais propensa a sentir do que a compreender. Ora, já que eles estão mais propensos a sentir do que a compreender, quer dizer então que não tem catafático? Tem. Tanto é que a mensagem é pregada, tanto é que as pessoas compreendem às vezes o que está sendo dito, não é assim? E nas igrejas batistas, o que é que predomina mais? Estou falando nas igrejas batistas normais. O que é que predomina mais? Nas igrejas presbiterianas, vou falar presbiteriana assim, pronto. O que é que predomina mais? O catafático ou o apofático? O catafático. Eles querem saber as normas, eles querem saber as regras, não é assim? Se Jesus veio ou não veio, se foi ou não foi, não é? Se é predestinação, se não é. Mas o apofático não opera? Opera. Por quê? Porque as pessoas são salvas mediante a fé. Quando a graça lhes alcança, e isso não vem de cada um de nós, é um dom de Deus, coisas que a gente não consegue explicar, coisas que a gente não consegue verbalizar. Você deve estar pensando: pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque os judeus, quando vão falar de Deus, eles dizem assim: de Deus nós não podemos falar. Por que nós não podemos falar de Deus? Porque como é que nós vamos falar se a nossa linguagem é pobre? Como nós vamos falar de um Deus que tudo sabe, tudo fez, nele tudo se resume, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, dizia Paulo, glória pois eternamente a ele, amém. Como é que nós vamos falar de alguém que não cabe em nossas palavras? Então de Deus não se pode falar, os judeus dizem, os rabinos judeus dizem. Aí eu lhes pergunto: e como não falar? Já dizia Agostinho, como cometer o pecado de não falar acerca do único que se tem algo a dizer? Então o que fazemos? Falamos ou não falamos? Falamos. Mas para nós não cometermos o erro de dizermos o que não deveríamos dizer, a gente se utiliza para falar de Deus o que Ele falou de si mesmo. Então eu não vou dizer o que eu acho acerca de Deus, eu vou dizer o que Deus disse acerca dele mesmo. Porque se eu me utilizar da própria voz de Deus, Ele se autodefine, eu não consigo defini-lo, mas Deus pode se definir. E o texto que nós acabamos de ler, algumas pessoas acharam que eu tinha até esquecido o texto. E o texto que nós acabamos de ler nos diz, pelo menos elenca 4 verbos, 4 ações, que se nós prestarmos atenção, nós saberemos um pouco mais acerca desse Deus tão grandioso. Saberemos tudo? Jamais, mas saberemos algumas coisas. E o saber dessas algumas coisas poderão nos ajudar a caminhar melhor, principalmente na segunda-feira que se avizinha. Primeiro, o texto que nós temos em nossas mãos, capítulo 3, versículo 7, vale lembrá-los que o povo de Israel estava sendo oprimido lá no Egito. Mães choravam, filhos estavam passando por dificuldades sem tamanho, eram escravos, escravos não tinham direito algum, escravos não escolhiam a hora de levantar-se, escravos não escolhiam a hora de deitar-se, eles estavam passando por uma dificuldade sem tamanho, e Deus já havia lhes alertado acerca disso no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão, o pai da nação,
estava atravessando um momento de dúvida, Deus querendo lhe afirmar que as promessas que havia feito no capítulo 12 haveriam de se cumprir. O Senhor disse: sai da sua barraca, dá uma olhada para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Não, Senhor, não consigo contar. Assim também será a sua descendência. Esta terra onde você está pisando, eu estou dando a você. Só tem uma coisa: entre a promessa que eu estou lhe fazendo e o cumprimento da promessa, passar-se-á por volta de 400 anos, mas eu não me esquecerei da promessa. Tem pessoas que se esquecem o que comeram ontem, o que almoçaram na semana passada. Deus, mesmo passando 400 anos, continua velando, como diz Jeremias, ao redor da sua palavra, para fazê-la cumprir. Então, se você está aqui nesta noite e se lembrou aí agora de alguma promessa que Deus lhe fez, deixa eu lhe dizer: primeiro, quem lhe fez lembrar foi o Espírito Santo, e lhe fez lembrar para que você jamais se esqueça que esquecimento não faz parte da agenda de Deus. Deus continua se lembrando de tudo o que disse a você, embora haja um distanciamento entre a promessa e o cumprimento. 400 anos, pastor, passarão 400 anos? Não, obviamente que não. Bom, também não sei, né? Eu não sei o que foi que Deus lhe disse, né? O que se sabe é que depois de 400 anos, diz-nos a palavra de Deus, que eles estavam sendo oprimidos, massacrados, estavam sendo humilhados. E aí então, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz assim: eis que eu tenho visto. É assim que diz a sua Bíblia? Eis que eu tenho visto. O Deus a quem nós servimos é um Deus que vê. O Deus a quem nós servimos é um Deus que enxerga. Agora, é óbvio que quando Deus diz assim: eis que eu tenho visto a aflição do meu povo, Deus está fazendo obviamente uso desse termo para nos fazer lembrar dos seus olhos. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor são semelhantes às chamas de fogo. Obviamente isso nos faz lembrar que o olhar do Senhor perscruta, que o olhar do Senhor vai onde o olhar humano não chega. Mas é óbvio que Deus não tem olhos como nós o temos. Deus não tem nervo óptico, Deus não tem retina, Deus não tem globo ocular. E então você me perguntaria: mas a Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor estão. Essa é uma linguagem antropomórfica, essa é uma linguagem para nós entendermos. Quando a filha vai para a escola, o pai diz assim: meus olhos estão sobre você. Quando diz meus olhos estão sobre você, não é que ele fica seguindo o tempo todo. Ele está dizendo: eu estou com a atenção voltada para os seus atos, eu estou com a atenção voltada para a sua vida. Nada que você faça, mesmo longe do meu olhar, me passa despercebido. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. Eis que eu tenho visto a aflição do meu povo. Em nossos dias ninguém quer ver absolutamente nada. Nós estamos extremamente voltados para os nossos próprios problemas, mas existe alguém que está voltado para o problema de todos nós. O Senhor está com a sua atenção constantemente voltada para a minha vida. O Senhor está com a sua atenção constantemente voltada para as minhas necessidades. Quando ninguém consegue me ver, o Senhor me enxerga. Quando ninguém consegue prestar atenção em mim, o Senhor presta atenção em mim. A Bíblia nos diz também no livro de Gênesis que havia uma escrava, uma mulher chamada Agar. Ela foi violada, ela foi violentada, ela foi aviltada nos seus direitos. Ela era uma mulher que não foi considerada por nada. Fizeram um plano tremendo, colocaram no meio do plano, não perguntaram se ela queria ou se ela não queria. Ela tornou-se barriga de aluguel. Foi oprimida, foi machucada, foi macerada. E um dia, ela, já cansada da angústia pela qual estava passando, resolveu sair, fugir, como muitas das vezes você e eu também fugimos. E queremos fugir do problema, e queremos fugir das situações que nos tornam adversários uns dos outros. E a Bíblia nos diz que em meio à sua fuga, Deus se interpôs no caminho dela, como muitas vezes se interpõe no nosso caminho. E o Senhor disse assim: para onde tu vais? Para onde é que você vai? Quantas são as vezes que Deus faz perguntas para nós? Obviamente não é porque Ele não sabe a resposta, é porque Ele quer que a gente pare um pouco, pensa, reflete. Para onde você vai? Diga. Sabe qual era a resposta? Deus queria fazer uma grande obra na vida dela. O ódio, o rancor que ela trazia dentro de si era tamanho que a impedia de ver o que Deus estava fazendo. E Deus agora
abriu os olhos dela. Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz, esta foi a única mulher em toda a Bíblia que ousou dar um nome para Deus. Ela disse: tu és El Roi, tu és o Deus que consegue ver, tu és o Deus que consegue enxergar. Abraão não enxerga, Sara não enxerga, os outros funcionários daquela casa não enxergam, mas o Senhor continua me enxergando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes a nossa angústia se aprofunda, porque na nossa mente, no nosso coração, ninguém consegue ver, ninguém me nota, ninguém me percebe, ninguém olha para a minha vida com o carinho necessário, eu lido com pessoas todos os dias, conheço mulheres que muitas das vezes confessam no gabinete, que quantas são as vezes, pastor, que eu deito a cabeça no travesseiro, as minhas lágrimas começam a brotar dos olhos, até encontrar o outro olho, e eu encharco o meu travesseiro, e ele, falando a respeito do seu esposo, é incapaz de ver o meu sofrimento, ele é incapaz de perceber pelo que eu estou passando, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, comendo no mesmo prato. Eu não sei o que você tem passado, uma coisa eu posso te dizer, quem sabe Deus não me enviou a este lugar só para te dizer que o Deus a quem você serve é um Deus que consegue ver e perceber por tudo aquilo que você está passando. Mas o texto continua nos dizendo: eis que eu tenho visto a aflição do meu povo, e o que mais? Eu ouvi o seu clamor. Quando nós falamos de ouvir, você com certeza já fez alguma reclamação para esses call center, né? Se você pesa mais de 32 quilos, aperta a tecla 8. Se você gosta de abacate com limão, aperta a tecla 9. Se você quer um óculos com tantos graus, nunca ninguém atende, você não encontra ninguém para você fazer uma reclamação, e depois de mais ou menos 15, 20 minutos, parece que a ligação cai do nada. Por que isso assim acontece? Porque ninguém quer ouvir. Quando nós perguntamos um para os outros assim: e aí, meu querido, tudo bem? Ai dele se disser que não está tudo bem, porque na verdade eu não quero saber se está tudo bem ou não, é só por educação, não é verdade? E nós muitas das vezes somos tomados por aquela sensação de pobreza. O pobre é assim, você fala para ele assim: ô fulano, vai jantar lá em casa, o que ele faz? Ele vai. Ele não entendeu que é só por educação. Já aconteceu de você chegar assim na sua casa, você já juntou ali na geladeira, juntou aquele feijão que sobrou, aquele maionese que sobrou tal, você faz um prato, alguém bate a campainha, você com o prato na mão: oi querido, ô fulano, tudo bem? Tudo bem? Entra. O que ele faz? Ele entra. E aí você fala: vamos jantar? O que é que ele diz? Vamos. Como assim? Vamos. E aí você, por educação, obviamente, vai preparar todo, quando não, vai dividir o próprio prato. E muitas são as vezes que nós estamos ouvindo pessoas sem dar a elas a devida atenção. Quantas e quantas são as vezes que as mulheres que aqui estão reclamam justamente porque os seus maridos, não é que eles não as ouvem, eles não lhe dão ouvidos. O texto que nós temos em nossas mãos, não é que Deus ouviu como quem tem as cerdas auditivas que sibilam e aí captam a voz humana, transmitem informações para o cérebro e isso faz com que ele compreenda. Não é disso que o texto está dizendo. Aqui o texto está dizendo que o Senhor deu ouvidos, que o Senhor não apenas ouviu, mas deu atenção. Quantas são as vezes você disse para uma criança assim: fulano, senta. Ele senta, mas parece que o espírito dele fica em pé. Já viu criança assim ou não? Ele está sentado, mas está sentado com tanta má vontade que você diz assim: pelo amor de Deus, fica em pé novamente. Ou seja, ele ouviu, mas não deu ouvidos. Pastor, eu não estou conseguindo compreender. Eu vou explicar melhor. Final da Copa do Mundo, Neymar está 2-2, Brasil e Argentina. Você está lá, já está chegando a hora do culto, você já sabe que o pastor vai brigar, mas você não pode ver, é final. O Neymar sai com a bola 48 no segundo tempo. E às vezes as mulheres não são ouvidas por falta de bom senso. Quer ver? Neymar saiu com a bola, driblou um, driblou outro. De repente só ele e o goleiro. A mulher se coloca entre você e a televisão, assume a posição de açucareiro e diz assim: precisamos discutir a relação. O homem olha para você e fala: minha filha, dá licença, fala à vontade, pode falar, você vai falar à vontade, ele só não vai te dar ouvidos. Ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra. O texto que nós temos em nossas mãos é um texto que nos garante que Deus não apenas ouve,
Eu tenho dado ouvidos à aflição do meu povo, eu tenho prestado atenção na aflição do meu povo. Eu sou alguém que, quando me inclino, vocês sabem, talvez aqui nós tenhamos alguns profissionais na área da psicologia. Quando você vai conversar com uma criança, você não pode, para ser ouvido e entendido, conversar de cima para baixo. Você tem que baixar e ficar no mesmo nível. Não é em vão que a Bíblia nos diz que Jesus encarnou. O Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por que é que o Verbo se encarnou? Para ficar na mesma altura, para poder compreender. É por isso que o livro de Hebreus diz que nós temos alguém que sabe o que é padecer. Quando nós nos achegamos a Ele, nós nos achegamos a alguém que dá ouvidos ao nosso clamor, porque passou por aquilo que você e eu passamos também. É por isso que o texto que nós temos em nossas mãos diz que o Deus a quem nós servimos é um Deus capaz de ver, mas também é um Deus capaz de ouvir, e ouvir com vontade, ouvir com denodo. É o Deus que desce ao nosso nível. Irmão, sejamos sinceros, tem coisas que às vezes dizemos que não valeriam a pena nem mesmo serem ouvidas, e Deus ouve. Quantas são as vezes que nós estamos com o coração apertado? Quantas são as vezes que nós estamos passando por um momento de dificuldades na vida, e a gente diz coisas que depois vamos até mesmo nos arrepender, e a gente diz coisas que não deveríamos dizer. Mesmo assim, por compreensão, por bondade, a Bíblia diz que Deus nos ouve, e a compreensão de Deus acerca daquilo que a gente diz é tamanha, semelhante à de uma mãe. Por exemplo, estou vendo aqui um bebezinho faz assim, a mãe fala, está com fome. Mas como? Como que você entendeu que ele está com fome? Fez caquinha, vai ter que limpar. Como? O choro é o mesmo? Não, não é o mesmo. Para a mãe não é o mesmo, para o pai é o mesmo. É essa sensibilidade auditiva que Deus quer dizer para você hoje. Talvez você está indo no carro reclamando da vida, Deus diz, pode falar, meu filho, eu entendo o que você está falando. Talvez você veio para essa igreja hoje dizendo assim, hoje é o último dia que eu vou, não é possível um negócio desse. Pode falar, meu filho, eu estou entendendo o que você está falando, eu compreendo o que você diz, eu estou com a minha atenção voltada para aquilo que você tem a dizer. E tem mais, quando a gente diz o que não deve, até mesmo em orações, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo pega aquilo que a gente diz, e Paulo vai esclarecer dizendo o seguinte, nós não sabemos orar como convém. E o mesmo Paulo diz assim, mesmo assim não deixe de orar, viu? Não é o mesmo Paulo que diz, nós não sabemos orar como convém, mas ele diz, orai sem cessar, mesmo não sabendo. Pastor, quantas são as vezes que eu nem sei o que eu digo a Deus, mas Deus sabe o que você quer dizer. Quantas são as vezes que eu digo coisas que não deveria ter dito, o Espírito Santo compreende e traduz da melhor maneira aos ouvidos divinos. O Deus a quem nós servimos é um Deus que vê, o Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve. Mas o texto diz assim, eu sei o que eles estão passando. O Deus a quem nós servimos é o Deus que sabe tudo. Irmãos, sejamos sinceros, o que é que eu sei acerca da sua vida? O que é que eu sei acerca de você? O que é que eu sei acerca dos seus problemas? Vamos melhorar? O que é que o pastor sabe da sua vida? O que é que o seu marido sabe de você? Um dia eu estava num lugar e disse assim, vocês acham que os maridos sabem tudo acerca das esposas? Teve um marido lá no fundo e falou assim, eu sei. A esposa fez assim, ó. O que ela quis dizer com isso? E sabe nada, inocente, né? O que ela quis dizer com isso? Quando a gente diz coisas como estas, a nossa mente é tão perturbada que a gente logo relaciona com a infidelidade, né? Alguma coisa ele fez. Não. Tem coisas que estão guardadas no nosso coração. Tem coisas que eu nunca compartilharei com nenhum de vocês, e vocês nunca compartilharão comigo ou com quem quer que seja. Tem coisas que está somente entre nós e Deus e ninguém mais. Tem coisas que a gente não tem coragem nem de verbalizar. Por quê? Porque nós não podemos nos mostrar como verdadeiramente somos uns diante dos outros, mas diante de Deus não tem como esconder. Diante de Deus nós somos o que somos. Eu não chego diante de Deus e digo assim, Senhor Deus e Pai,
amantíssimo e soberano Senhor, Tu que habita nas nuvens imarcessíveis, Tu que... Não. Eu chego e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não coloco minha carteira sobre a mesa. Senhor, aqui estou eu, pastor Isaías. Estou aqui eu, Isaías, Senhor. Eu preciso. Por que eu chego assim diante de Deus? Porque ninguém me conhece tanto quanto Ele. Porque ninguém sabe das minhas descontinuidades tanto quanto Ele. Porque ninguém me vê e me sonda como eu verdadeiramente sou, senão como Deus o faz. Ninguém te conhece tão bem quanto Deus. Ninguém sonda o seu coração com tanta veemência, senão o grande amor de Deus. O grande homem do Senhor, chamado Samuel, chegou na casa do pai de Davi. Quando apresentou-se o primeiro, ele falou assim: eis aí, está aí o homem de Deus, corpanzil, todas as qualidades físicas para um grande rei este homem tem. E o Senhor chegou bem próximo ao seu ouvido e falou assim: não é ele, eu sei mais do que você. Apresentou-se o segundo: bom, se não é aquele, mas certamente é esse, né, Senhor? Não é. De repente o Senhor disse a ele assim: Samuel, Samuel, eu não olho como vocês olham, eu não olho como os homens olham. Vocês olham para a aparência, eu não. Os meus olhos perscrutam, os meus olhos caminham em terras onde vocês jamais pisarão. Eu conheço coisas que vocês não conhecem. O Deus a quem nós conhecemos, o Deus a quem nós servimos, sabe da nossa vida. A Bíblia nos diz que quando Pedro se reuniu para procurar, logo após o estabelecimento dos diáconos, alguém precisava tomar o lugar de Judas. Está escrito lá no texto: quem que nós vamos colocar no lugar de Judas? E duas pessoas se candidataram. Duas pessoas a comunidade achou que serviriam. Um era Matias e o outro José, o justo. Um tinha um bom nome no meio da congregação, um era conhecido até por filho de quem ele era, o outro era quem? Matias. Quando a gente lê o texto de primeira instância, a gente acredita que certamente será escolhido José, o justo. Mas como Pedro orou sabiamente, falou assim: Senhor, Tu que conheces os corações, mostra-nos qual destes o Senhor escolheu. Lançaram sortes e caiu sobre Matias. Havia alguma coisa no coração de José que só Deus sabia, que o desclassificava como apóstolo. Havia alguma coisa no interior de Matias que só Deus sabia, que o elegeu através das sortes. O Deus a quem nós servimos é um Deus que nos conhece. O Deus a quem nós servimos é o Deus que nos vê. O Deus a quem nós servimos é um Deus que está sempre pronto a nos ouvir. Ele baixa o nível para poder conosco se comunicar. Mas você deve estar pensando assim: pastor, não é por nada não, mas o gerente do banco, ele me vê. O gerente do banco sabe da minha situação. O gerente do banco conhece, e ele inclusive está disposto até mesmo a ouvir-me todas as semanas, dando a ele razões pelas quais não pago as minhas dívidas. Gerente de banco nenhum pode ser comparado ao Deus a quem nós servimos. Pai amoroso nenhum pode ser comparado ao Deus a quem nós servimos. Marido querido, afetuoso nenhum pode ser comparado ao Deus a quem nós servimos. Porque diz o texto: por isso, diz o Senhor, porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu sei, por todas essas razões, é que eu desci. O único que é capaz de descer para que a gente possa se levantar é Deus. É por isso que Jesus encarnou, é por isso que a graça de Deus se manifestou. Deus desce para que a gente possa se erguer. Há uma canção antiga do Voz da Verdade que dizia assim: tornou-se feio para que eu fosse bonito, tornou-se pobre para que eu fosse rico. É alguém que se diminuiu para que nós pudéssemos nos soerguer. Essa é a graça do Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho. A Bíblia nos diz: olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Foi sobre Ele que recaiu a angústia que deveria recair sobre todos nós. Foi Ele que colocou-se nessa situação, porque era a única maneira de nós nos levantarmos. Aí é que está escrito. Perceba que a graça de Deus já se manifestava lá no livro de Êxodos. Fui eu que desci para que você possa subir. E aí o texto é maravilhoso quando termina dizendo assim: eu desci para que você possa subir.
Se o texto parasse aí, é muito para a minha vida, é muito para a sua também. Irmãos, foi o Evangelho que fez a minha vida uma vida digna. Foi o Evangelho que deu sentido à minha história. Foi o Evangelho que me tirou de uma cidadezinha pequenininha no interior de São Paulo, do bairro chamado Vila do Sapo, onde a casa mais ao fundo era minha, e da minha casa eu era o menor. Foi Deus que, por bondade, por misericórdia, eu sou fruto da graça de Deus. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. A história da minha vida é uma história que matematicamente tinha tudo para dar errado. Coração raivoso, cheio de ira, de cólera. Eu tinha uma lista de pessoas das quais eu iria me vingar quando eu me tornasse mais adulto. Odiava minha mãe. Até os 18 anos de idade, eu odiei a minha mãe. Eu era escravo do ódio, do rancor, ressentido com a vida, com o mundo. Pasmem os senhores, batizado e frequentador de uma igreja. Um dia, eu estava no seminário e uma moça chamada Mazé cometeu uma grande injustiça comigo. Uma grande injustiça. Os olhos de Deus estavam sobre mim. Deus me amava, Deus me queria bem. Mas o ódio no meu coração era tamanho, a revolta da minha alma era tão grande, eu era incapaz de perceber o amor de Deus pela minha vida. Quando nós estamos em escravidão é assim. Quando nós estamos algemados pelo pecado é assim. Às vezes estamos frequentando uma comunidade, frequentando uma igreja, e mesmo assim somos levados, forçados a agirmos de modo inadequado. E eu me lembro como se fosse hoje. Aquela moça cometeu uma injustiça contra a minha vida, e eu explodi sobre ela tudo aquilo que eu havia retido com relação a tantas outras situações. Já aconteceu isso com você? De você derramar sobre alguém uma torrente de indignação que você acumulou durante um bom tempo. Resultado foi que eu peguei uma disciplina, e aí então eu nunca odiei alguém com tanta força. E naqueles dias o ódio parece que se retroalimentava dentro de mim. Eu não queria abandoná-lo, eu queria odiá-la. Eu me sentia forte, eu me sentia vivo. Eu queria não gostar dela. Tinha um professor no seminário, ele era o responsável para resguardar esse tipo de sentimento no lugar. Chamava-se Professor Brasil. Um dia ele me chamou, eu alardeava para todos o quanto eu a detestava. Ele me chamou um dia e disse assim: Isaías, você não pode continuar assim. Era a voz de Deus na minha vida. Eu não reconhecia, mas era a voz de Deus na minha vida. Era Deus querendo descer para que eu subisse. Eu não queria subir. Isaías, não faça assim. E eu disse para ele assim: Brasil, então vou lhe dizer uma coisa: se você tocar nesse assunto mais uma vez, eu vou passar a odiar você também. Ele se afastou. Um dia, eu estava na beira da minha cama e me ajoelhei para orar, como quase sempre fazia. Naquela oração, sem que eu me desse conta, eu disse assim: Senhor Deus, se isso não faz bem a mim, se o Senhor tem algo na minha vida, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve, muda meu coração. Eu vou dizer a você o que aconteceu. Antes eu vou dizer para você o que não aconteceu. Quando a gente diz coisas como essa, a gente acha que aconteceu uma luz azul brilhou do céu. Não, nenhuma luz azul brilhou do céu. Uma voz falou ao meu coração: meu filho. Não, nenhuma voz falou ao meu coração. Aquela noite eu passei acordado. Não, dormi como durmo todas as noites. No outro dia pela manhã eu me esqueci da oração que fiz, mas Deus não se esqueceu. Aquele era um lugar onde tinha, em alguns lugares desse seminário tinha mato, e eu me lembro que havia um corredor e havia capim colonião dos dois lados. Eu entrei no corredor para ir para um outro lugar, como eu sempre fazia. Quando eu entrei no corredor aqui, quem entrou no corredor lá?
Amazé. E eu a odiei, e eu, no meu coração, e a distância foi diminuindo. E eu comigo assim, eu entrei no corredor primeiro, ela vai ter que sair do corredor. Ela vai para o mato, ela vai para onde ela quiser ir, ela dá a volta. O que ela não pode é passar por aqui. E eu continuei indo, e ela continuou vindo. E eu comigo, mas é muito petulante, e não sei o que, e não sei o que. Sabe quantos anos eu tinha? 20 anos de idade. Peito negro, mente atrofiada, coração totalmente apodrecido. Mas Deus estava me vendo. Deus me amava, Deus me queria bem. E o que eu vou dizer para você agora é apofático. A distância foi diminuindo, diminuindo, quando faltava mais ou menos, como daqui no meio desse corredor, eu comecei a chorar. Eu que nunca chorei, e comecei a chorar e ficar com raiva. Choro para mim era uma expressão de fraqueza. Por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? E comecei a limpar as lágrimas com força, batendo no meu rosto, mas continuei andando, e meu coração foi sofrendo uma transformação que eu não sei explicar. Eu não sei colocar enunciados matemáticos, eu não sei dizer para você o que aconteceu. O que eu sei é que algemas começaram a se abrir, o que eu sei dizer é que cadeias começaram a cair ao chão, o que eu sei dizer é que eu comecei a chorar em alto e bom som, e ela foi arregalando os olhos, e quando eu cheguei bem perto dela, eu disse assim: mas ela levou um susto. Eu disse: me perdoa, me perdoa. Ela assustada olhou para mim e falou: está perdoado. Nem sabia do que era. Quando ela passou por mim e eu passei por ela, algo aconteceu. Algo aconteceu. E eu tinha agora que lidar com essa nova realidade. Eu tinha que lidar agora com esse novo coração. Eu que estava acostumado a carregar um peso, eu não sabia andar leve. Como é que faz para andar leve quem está acostumado a andar pesado? A gente tropeça, a gente se chateia. Como é que faz para se habituar a ser ouvido por Deus quem nunca foi ouvido por ninguém? É difícil. Como é que faz para lidar com os olhos de Deus sobre você, você que sempre andou às escusas, às escuras? Como é que faz? Como é que faz para lidar com essa expressão de amor que faz com que o Deus que fez os céus e a terra, do qual ninguém pode dizer nada a não ser Ele de si mesmo, como é que faz para lidar com a realidade de que Ele desceu, de que Ele se envolveu, de que Ele te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que se você nele crer, não pereça, não viva eternamente separado da sua graça, mas tenha vida eterna? Como lidar com isso? Como fazer? E eu tive que aprender. Eu tive que voltar para casa. E quando eu voltei para casa, quem sabe a gênese, o nascedouro do meu ódio, que era minha mãe, eu tive que lidar com isso. Pela primeira vez, com 21 anos de idade. Minha mãe que só soube nos bater. Ela não tinha outra coisa para nos dar. 6 filhos, nenhuma pedagogia, nenhuma psicologia, uma cortadora de cana, braço extremamente forte, nos sugava demais, fora da conta, fora da medida. E eu voltei para casa, agora já não mais com o coração como sair. E eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, me perdoa. De quê? Perdoar você de quê? É que a senhora não faz a menor ideia do quanto eu já lhe desejei mal. A senhora não faz ideia. Me perdoa. E uma luz entrou no coração da minha mãe. Pela primeira vez eu vi minha mãe como mãe. Ela sentou-se no sofá, e eu aninhei-me no sofá e coloquei a cabeça no colo da minha mãe pela primeira vez com 21 anos de idade, e disse assim: mãe, mexe no meu cabelo. Como gestos simples são capazes de abrir algemas que perduram há anos, há décadas.
como coisas simples, como um beijo no rosto, um afago, um abraço, um carinho, é capaz de dizer apofaticamente coisas que você catafaticamente sempre tentou e nunca conseguiu. Tudo isso só é possível porque Ele desceu. Eu jamais seria capaz de fazer isso por mim mesmo. Quando Ele desceu, eu de alguma forma subi. E o texto termina dizendo assim: eu farei com que você tome uma terra que não é sua, eu vos levarei para um lugar alto, tu vais morar em casa que você não edificou, tu vais colher em lugares que você não plantou. Eu vou fazer isso na sua vida. Foi o que aconteceu na minha vida. Essa é a minha história. Eu estou contando para você a minha história porque talvez também seja a sua. Talvez de alguma maneira, pela caminhada da vida, você foi se perdendo. E você não se perdeu nas ruas, você não se perdeu dentro de casa, você se perdeu dentro de si. Você não consegue se achar, você não consegue se perceber. E Deus insistentemente, dia após dia, semana após semana, vem lhe dizendo: eu estou te vendo, estou te vendo, eu consigo te ouvir. Se tem alguém que sabe, se alguém sou eu. E o fato de ver, de ouvir, de saber, não me deixou só na teoria. Eu desci para que a sua vida seja melhor, para que a sua vida seja digna e vale a pena ser vivida. Tem gente nessas condições aqui nesta noite. E assim como o amor de Deus invadiu a minha vida e mudou a minha história, o amor de Deus também vai invadir a sua vida e vai mudar a sua história. Você não precisa mais viver assim, porque agora você sabe que a única coisa que você sabe é que Deus tudo sabe a respeito da sua vida. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Quero chamar o rapaz do... Há uma canção antiga que diz assim: como vai a sua vida? Como vão os teus sentimentos? Deus pergunta: como vai você? Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai você? Como vai a sua vida? Como você tem se relacionado com a vida? Talvez você seja tão novo como eu novo era. Jesus disse assim: para você matar alguém, não precisa pura e simplesmente tirar a vida dele, basta que você negue a existência dele dentro de você. Tem gente que já matou um monte de gente dentro de si. Tem gente que nunca tirou a vida de ninguém, mas dentro dele é um verdadeiro cemitério. Alguém vem pela rua, você corta, você vai para outra calçada. Você entra no supermercado, você muda de corredor. Você se tornou refém da sua chateação, você se tornou refém da sua angústia. Não faça isso consigo. Como é bom saber que o Deus que tudo pode está vendo você. E está vendo com um olhar de amor, de carinho, não é um olhar de reprovação, com o dedo em riste. Não. Como é bom saber que esse Deus a quem nós servimos está sempre pronto a nos ouvir. Ouviu o que você disse essa semana, prestou atenção no que você vem falando. Você fala com o vizinho, você fala com os amigos, mas não tem falado com ele. Mesmo assim ele está ouvindo. Não é verdade? Que bom saber. Que bom saber que ele se importa contigo. Não se ofenda, não se chateie ao perceber que Deus está descendo na sua vida. À medida que ele descer, quanto mais ele descer, mais você se eleva. E ele o fez lá na cruz do Calvário.
A cruz do Calvário é o lugar dos melhores encontros. É ali naquela encruzilhada que você e eu nos encontramos com Deus. É ali na cruz do Calvário que você e eu nos encontramos conosco mesmos. É ali que nós nos encontramos com o nosso semelhante. Que a cruz do Calvário seja um marco na sua vida. Que a cruz do Calvário seja a prova definitiva de que Deus está vendo você, ouvindo você, de que Deus sabe tudo a seu respeito. Deus sabe tudo a seu respeito. Oremos.